Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 10. Bora falar sobre o eclipse lunar. E para começar a falar do eclipse lunar, bora começar ali das fases da Lua. As fases da Lua elas irão representar os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo ali de um ciclo. Isso acontece aí em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e também ao Sol. A Lua, na realidade, ela vai apresentar 4 fases, que a gente chama de nova crescente, cheia e minguante. Cada uma delas vai durar aí cerca de 7 a 8 dias. Não sendo ali uma estrela, a Lua ela não vai emitir luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela, na realidade, vai refletir a luz que é proveniente do Sol. A Lua ela vai apresentar 3 movimentos principais, que são rotação, revolução e a translação. O que é a rotação? A rotação ela vai girar ali em torno do seu próprio eixo. A revolução ela vai dar ali uma volta ao redor da Terra. Já a translação ela dá uma volta ao redor do Sol junto com a Terra. E dessa forma aí, ela vai assumir diferentes posições em relação à Terra e também ao Sol. Isso faz com que a sua parte que é iluminada, ela seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante ali notar que as fases da Lua, elas são vistas de maneiras diferentes também no hemisfério ali, que a gente chama do hemisfério sul e também do hemisfério norte. Aí a gente tem as 4 fases da Lua, que eu gostaria que vocês observassem bem aí na telinha quando a gente fala das 4 fases da Lua. Já observaram essas fases da Lua? Quando ela se parece um D, quando ela está completa, ou um Czinho, ou de repente não existe nada. Bom, a primeira fase a gente chama de Lua Nova. Nessa fase aí, nós não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, e por isso não a vemos neste momento. Nesta fase, a Lua ela está no céu durante o dia, nascendo por volta ali das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Já a Lua crescente, ou quarto crescente, ele recebe esta denominação, pois neste momento só conseguimos observar um quarto de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua ela vai nascer aproximadamente ao meio-dia e ela vai se pôr aproximadamente à meia-noite. Já na Lua cheia, nessa fase da Lua, a Terra ela está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado ali integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua ela nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Já na Lua minguante, o que é que vai acontecer? Ou seja, Lua minguante ou quarto minguante é o último estágio das fases da Lua. Neste período aí, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim novamente conseguimos observar um quarto de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a Lua ela nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. E quando a gente fala do ciclo da Lua, o que é o ciclo da Lua? O ciclo de lunação, que é chamada também de período sinótico da Lua. Ocorre em aproximadamente 29,5 dias. É, portanto, conhecido como um mês lunar.
E durante este período, as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. Já no período que a gente chama de sideral, o tempo que a Lua ela leva para girar em torno do seu eixo, que é a rotação, é de 27,3 dias. E aí, esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra, que é um movimento que se chama de revolução. Portanto, o mês sideral ele é considerado aproximadamente 2,25 dias mais curto do que o mês sinódico. E eu posso falar aqui algumas curiosidades sobre a Lua. Existe o que a gente chama de superlua ou superlua cheia. Ela vai ser caracterizada pelo momento em que a lua cheia ela vai estar mais próxima da Terra. Neste momento, ela parece maior e também bem mais brilhante. E aí, dessas curiosidades da Lua, vamos começar falando dos eclipses, que são os fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua, eles estão o quê? Alinhados. Os eclipses solares, eles irão ocorrer durante a Lua nova, quando a Lua ela vai estar ali entre o Sol e a Terra. E já os eclipses lunares ocorrem durante a Lua cheia, quando a Terra se encontra entre a Lua e o Sol. Um dos álbuns que é bem famoso, assim, quando a gente fala das curiosidades, continuando falando, é em relação à banda inglesa Pink Floyd, que ela faz menção ao seu lado obscuro da Lua. E aí, contudo, todas as fases da Lua, elas são iluminadas pelo Sol. E o que é que acontece? É que, pelo fato que no período de rotação da Lua ela ser o mesmo do seu período de revolução, existe uma fase que a gente nunca vê, né? Ou seja, nunca vemos da Terra, que seria justamente esse lado aí obscuro da Lua. E prosseguindo, falando agora sobre o eclipse lunar, ele na realidade se trata de um fenômeno celeste que ocorre quando o planeta Terra ela está entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Lua ela fica total ou parcialmente invisível por algum tempo. Como é que acontece aí esse eclipse lunar? O eclipse da Lua ela vai acontecer pelo menos 2 vezes ao ano, quando a Lua ela está o quê? Na sua fase cheia. Importa aí referir que é a sombra que vai propiciar a ocorrência desse fenômeno. Essa sombra, na realidade, ela vai ser produzida pela existência de um corpo, que a gente chama de barreira. Aí a gente tem justamente essa imagem para que vocês possam observar que quando acontece um eclipse lunar, o que é que acontece? A Lua ela vai ter que estar na sua fase cheia e a Terra ela vai estar ali justamente entre o Sol e a Lua. É aí onde se vai ter o eclipse total, que a gente pode ter uma umbra ou uma penumbra. Bom, note que existem 2 regiões, como eu estava dizendo para vocês, ali de sombras que são projetadas na Terra, que elas são justamente denominadas de umbra e também de penumbra. A umbra, galerinha, vai ter uma característica, ou seja, a região ela vai ser formada pela ausência de luz, onde não há iluminação direta do Sol. Já a penumbra, ela é uma região de escuridão, só que é parcial, onde apenas uma parte vai receber iluminação solar, enquanto a outra parte ela vai ser bloqueada. E aí a gente tem as fases do eclipse. Em um eclipse total, antes da Lua, que fica totalmente coberta pela sombra da Terra, ela passa pela região que a gente chama de penumbra. Nesse ponto, o que ocorre é que uma redução, na realidade, do brilho da Lua, ao atingir a região de umbra, que são as partes da Lua que vai começar a não serem mais visíveis. E ao penetrar totalmente na sombra da Terra, a Lua aparecerá obscurecida, com uma coloração que é avermelhada. Essa coloração aí se deve ao fato dos raios de luz que são provenientes do Sol e que tangenciam a Terra. Eles irão sofrer o que a gente chama de
refração devido à atmosfera terrestre. Além disso, como a luz azul sofre um maior espalhamento, a luz vermelha é a que é refletida pela superfície da Lua. Bom, a gente tem aí, como eu estava dizendo para vocês, a imagem das fases do eclipse, quando a Lua ela começa a ficar ali avermelhada. E aí, de acordo com essa posição, ou seja, da sombra projetada pelo planeta, esse fenômeno ele vai ocorrer de três maneiras, que a gente chama de total, parcial e também de penumbra. Quando é um eclipse total, como na imagem que vocês possam agora observar na telinha, a Lua ela está na área denominada de quê, galerinha? De umbra. Nesse caso, a Lua fica totalmente encoberta pela sombra do nosso planeta Terra. Já no eclipse parcial, o que é que acontece? Somente parte da Lua está localizada na região que a gente chama de umbra e não de penumbra. A umbra, na verdade, é o quê? Uma escuridão total, o que implica na visualização parcial do satélite. Eu estou falando ali, quando eu falo do satélite, eu estou falando da Lua, que vai permanecer encoberto pela sombra da Terra. Já o eclipse que é penumbral, ele é difícil de observar. Os eclipses penumbrais ocorrem ali na medida em que a Lua encontra-se numa área que é denominada de penumbra, uma região de escuridão parcial, porque ela vai ser projetada pela sombra do planeta. Hoje eu falei aí para vocês sobre o eclipse lunar e as fases da Lua. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.